Jesus. Então, meu amado e minha amada, nós estamos aqui para estar lendo mais um capítulo, conversando com vocês a respeito de mais um capítulo de Atos. Entrando em Atos, capítulo 17. Agora está falando, nós sabemos que Paulo e Barnabé, no capítulo anterior, os dois se separaram, né? Por causa de uma discordância. Barnabé foi para um lado, Paulo foi para o outro, tudo tem plano de Deus, gente. Há essas divergências entre líderes, né? E aqui em Atos 17, Paulo e Silas, eles estão em Tessalônica, e por 3 sábados ficaram ali na sinagoga comentando a respeito das escrituras. Eles ficaram lá por 3 sábados comentando a respeito das escrituras. Tendo passado por Paulo e Silas em Tessalônica, tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou, né, com eles acerca das escrituras, comentários a respeito da escritura, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia que ele é o Cristo Jesus que vos anuncia. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e a Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas. Os judeus, porém, movidos de inveja, sempre tem uns invejosos, né, irmãos? Os judeus, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando-se a turba, alvoroçaram na cidade e, assaltando a casa de Jasón, procuravam trazê-los para o meio do povo, porém não os encontrando. Arrastaram Jasón e alguns irmãos perante a autoridade, clamando porque tem transtornado o mundo, chegando também aqui, os quais Jasón hospedou. Todos esses dias procedem contra o decreto de César, afirmando ser Jesus outro rei. Como se diz, eles estavam falando que eles estavam afrontando o rei de Tessalônica, né? Aí todos eles procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Contudo, soltaram Jasón e os mais, por terem recebido eles a fiança estipulada. Então, Jasón, ele saiu por causa de uma fiança, né? Aí, gente, depois disso aí, Paulo e Silas está no 1 e o 9, Paulo e Silas está em Tessalônica, pelo que eu entendi aqui na casa de Jasón. Depois eles prenderam Jasón por ter recebido eles ali, e aqueles judeus que estavam jogando as pessoas contra Paulo e Silas. Por 3 sábados eles ficaram ali na sinagoga comentando as escrituras. Depois eles foram para Bereia. Eles foram muito bem recebidos, sempre dirigiam. Toda vez que eles chegavam a uma cidade, eles iam procurar uma sinagoga, né? Eles dirigiam para a sinagoga dos judeus. Os bereanos os receberam muito bem, porque os bereanos amavam ouvir falar do Senhor, e os bereanos, tudo que Paulo e Silas pregavam, eles conferiam se estava tudo certinho. Eles examinavam com avidez, examinavam mesmo tudo que eles pregavam para ver se realmente as coisas eram assim. E lá em Bereia tinha pessoas de alta posição, tantos homens como mulheres, gregos, creram. Então, em Bereia foi super tranquilo, foi diferente de Tessalônica.
Mas esses homens que estavam em Tessalônica ficaram sabendo que Paulo e Silas estavam lá na Bereia. E eles correram para lá para insultar, para perturbar eles que estavam pregando lá, tudo tranquilo e tudo. E aí foram lá para perturbar Paulo e Silas. Então eles levaram Paulo até a cidade de Atenas e ele deixou lá em Bereia, deixou Silas e Timóteo. Eu esqueci de falar que Timóteo foi com eles. Eu falei no 17, né? E aqui estão os três: Silas, Timóteo e Paulo. Quando eles viram que aqueles bagunceiros foram lá em Bereia para insultar Paulo, eles pegaram Paulo e levaram para Atenas e deixaram Silas e Timóteo lá. E Silas e Timóteo ficaram com os bereanos e responsável por levar a palavra. Mas Paulo e os responsáveis vieram trazer Paulo a Atenas e trouxeram ordens a Silas e a Timóteo, por mais possível que puder, para ir ficar com ele em Atenas, que ele estava lá em Atenas e Paulo estava assim impressionado com tanta idolatria. Atenas era uma cidade muito idólatra mesmo. Paulo estava esperando Silas e Timóteo e ali ele estava revoltado com tanta idolatria em Atenas. A idolatria era muito dominante ali, por isso pregava contra tudo isso para os judeus e os gentios piedosos. Que gentios piedosos? Gentios de oração, gentios que aceitaram a palavra do Senhor. E alguns filósofos epicureus e os estoicos contendiam com Paulo, eles não aceitavam, ficava chamando Paulo de tagarela. O que esse tagarela está fazendo aqui em Atenas? Pregando um outro Deus, esse Deus estranho, falando aí desse Deus estranho, pregando uma outra doutrina aqui em Atos capítulo 17, né? Você está falando de outra doutrina aí e tudo. Ele falou, e aí ele falou assim, porque passando e observando os objetos do vosso culto, porque ele ficou escandalizado com tantas imagens de escultura. Deus é totalmente contra a idolatria, né? E ele foi e falou assim: eu encontrei também um altar escrito assim: ao Deus desconhecido, pois esse Deus que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor dos céus e da terra. Ele não habita em santuário feito por mãos de homens, tá? Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração, e tudo provém dele. Ele de uma só vez fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos gerações. Somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhadas pela arte e imaginação do homem, porque Deus não precisa ser feito com obra e imaginação do homem. O nosso Deus é um Deus invisível. E, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, porque antigamente vocês não sabiam. Agora estou esclarecendo para vocês. Porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam
porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então agora eles estavam pecando eles pecavam com ignorância, eles não sabiam. Mas agora Paulo estava esclarecendo para eles, que Paulo ficou escandalizado com tanta imagem de escultura. Mas ele falou assim, agora vocês estão sendo esclarecidos. Aí uns zombaram, acontece igual acontece nos dias de hoje. Uns zombaram, outros creram. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram a respeito disso: te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles, porque Paulo já tinha entregado o recado. Houve, porém, alguns homens que se ajuntaram a Paulo e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Ele, através do Espírito Santo de Deus, ele mesmo em Atenas, com tanta idolatria, Paulo conseguiu deixar a palavra pregada em Atenas. Porque ele achou um absurdo tanta idolatria, tantos deuses. E eles ficaram interrogando e chamando ele de tagarela. Podemos saber que nova doutrina é essa? Que é essa que ensinas? E aí ele pegou, fez um discurso aqui no capítulo 17. E você? Você tem se calado? Será que eu tenho me calado diante da fé ignorante das pessoas, de não acreditar no Deus único? Vamos pregar, pregador, e de pregar o evangelho. Eu sou evangelista Patrícia. Deixa o seu like e o seu comentário em Cristo Jesus. Amém?